Promessa é dívida. E para quem acompanhou o último vídeo da nossa saga com Bobbie Goods e os marcadores da Shopee, já sabe que hoje é o dia oficial de testar esses carinhas aqui. O kit de 80 cores da Wenshu com ponta brush. Bora lá? Salve galera criativa do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Movida Cafeína. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Graziella. E finalmente nós vamos testar os marcadores da Wenshu com ponta brush. É o kit de 80 cores que eu comprei lá na Shopee e eu tô super ansiosa pra ver se essa ponta pincel aqui é tudo isso que as pessoas dizem. E sinceramente eu espero que seja muito mais, hein? Mas antes da gente ir pra prática, né, eu tenho um pedido e um lembrete aqui pra vocês. Bom, o pedido, ele é o mais óbvio. Deixa o like aqui embaixo, galera, e comenta aqui o que vocês estão achando dessa saga, tá bom? As visualizações do canal subiram bastante e eu quero ver o canal crescer cada vez mais pra poder trazer mais materiais novos e desenhos diferentes pra vocês, não apenas Bobbie Goods, beleza? E o lembrete é pra dar um empurrãozinho a mais. Gostaria de lembrar pra vocês que assim que o canal atingir 1000 inscritos, foi uma promessa que eu fiz, certo? Eu vou sortear esses 2 cadernos de desenho do Bobbie Goods aqui pra inscritos. Vão ser 2 ganhadores, um caderno pra cada um, certo? Olha que lindo, gente. Estão embaladinhos, eu não tirei do plástico, beleza? Se inscreve, recomenda pros amigos, tá bom? E bora fazer o canal crescer pra esse sorteio aqui acontecer logo. Bora realizar esse sonho, gente? Bom, falando um pouquinho aqui sobre esses marcadores. Galera, a gente sabe que marcador com ponta brush à base de álcool é o sonho de consumo de qualquer desenhista, né? Não dá pra negar. Eles são incríveis. Todo mundo me fala que eles não deixam marca na folha enquanto a gente tá colorindo, que a transição de cores fica perfeita e que dá pra fazer um degradê maravilhoso. Pelo menos é o que dizem. Ou é o que acontece com as marcas super caras, tipo as Copics, as Ohus e as Shenhuis da vida, né? Mas, ó, pelo que eu testei até agora com os marcadores da Wenshu, né, pelo menos os de ponta fina, né, os pontinha redonda que eu comprei, né, de 168 cores, eles não ficam muito atrás. Não, são marcadores com muita qualidade e agora eu vou testar aqui na prática com vocês, né, pra ver a intensidade real das cores, né, a variedade e se o degradê realmente funciona tão bem quanto dizem, beleza? Ah, mas antes, uma curiosidade, galera. Eu fiquei sabendo que o kit de 48 cores de ponta brush tem cores que não tem aqui nesse kit de 80. E pra completar, parece que eles vão lançar o kit de 120 cores. Imagina só. Olha, eu já tô me segurando aqui pra não comprar tudo. Mas, meu Deus do céu, eu preciso maneirar, porque eu já gastei demais, gente. Tipo assim, como se não bastasse tudo que eu já gastei com materiais de desenho, principalmente marcadores, eu ainda inventei de comprar uma mesa. Sim, uma mesa dobrável de desenho. Eu vou mostrar ela pra vocês, só um momento. Pois é, gente. Agora eu tenho um espacinho oficial pra desenhar, né? Não preciso mais ficar colocando as pranchetas no colo se eu não quiser. Inclusive, eu vou colorir o desenho do Bobbie Goods nessa mesa mesmo pra estrear, certo? Eu postei uns shorts aqui no canal mostrando ela rapidinho, né? Falando um pouquinho dela. Então, se você não viu, corre lá pra conferir depois desse vídeo, tá bom? E deixa lá o seu like também, beleza, gente? Bom, voltando aqui pros marcadores, no terceiro vídeo dessa saga, gente, e quem não assistiu, por favor, volta lá pra assistir e pra dar um like também, por favor. Eu cheguei até a mostrar a cara desses marcadores de ponta brush, mas eu não testei e nem colori nenhum desenho com eles. Por quê? Porque senão o vídeo teria ficado com mais de 1 hora, né? Aí não dá. Naquele vídeo, eu gravei o unboxing desses marcadores aqui. Eu mostrei o vídeo que eu gravei fazendo o unboxing dos marcadores e mostrei tudo que veio na caixa. No caso, veio o gabarito, né, pra preencher, que já tá aqui com todas as cores preenchidas aqui. As 2 canetas que vieram, a preta de ponta dupla e a caneta gel branca. E uma folha siliconada pra colocar atrás do desenho. Eu também falei o valor que eu paguei e isso eu posso repetir aqui sem problema, gente. Eu paguei R$ 169,80 na loja One Audio, lá na Shopee, e eu curti muito o atendimento deles. Tanto que eu comprei lá o kit de 168 cores dos marcadores de ponta fina, e também comprei esse aqui. Esse aqui ficou um pouco mais caro que o kit de 168 cores, por motivos óbvios, gente. Por motivos óbvios, os marcadores de ponta brush são sempre mais caros. Isso aqui eu também falei no outro vídeo, e todo mundo sabe disso, né? Bom, e também se a gente for mostrar aqui os marcadores, como vocês podem ver, né, ele tem um formato cilíndrico, né, o corpinho dele é redondo, é bem bonito, como eu mencionei no outro vídeo, eu tenho pra mim que isso aqui é pra rivalizar com os marcadores da Ohuhu, porque são muito parecidos, que eu já vi em vídeos do YouTube, certo? São muito bonitos, como eu disse, olha, ponta brush, gente, maravilhosa, tem a ponta chanfrada. Eu testei todos eles no gabarito e nenhuma cor veio falhando.
Ou seja, é um material de qualidade que vale o preço que está sendo cobrado, beleza? Então assim, agora focando nas cores que vem aqui nesse kit de 80, vamos lá. Assim, de modo geral, a variedade ela é muito boa. Tem tons vibrantes e também tem uma boa seleção de tons pastéis, que eu vi aqui. Mas, lembra daquela variedade de cores que eu chamei de meio que inexistente no vídeo passado? Pois é, exatamente como aconteceu no kit de 168 cores, aqui também vieram algumas cores que são muito, muito claras. Sabe aquela cor que você tem que passar a caneta mais de uma vez na folha pra ela resolver aparecer no papel? Tipo, tem a 163, ela é bem clarinha, a 145, cadê? 145 também, olha, bem clara, a 171... Tá vendo? São cores muito, muito claras. Tem algumas outras aqui. Mas, ó, isso não desmerece os marcadores, na verdade. Porque se você precisar de uma base bem clarinha pra depois vir com um lápis de cor por cima só pra complementar, pra fazer, sei lá, alguns efeitos, ou sombreamento, efeitos de luz também, gente, pode ficar muito legal e dar um resultado incrível. Inclusive, gente, a experiência que eu tive com os marcadores de ponta fina de 168 cores da Wenshu, gente, eu adorei o resultado. O desenho que eu colori no caderno do Bobbie Goods ficou a coisa mais linda, ficou a coisa mais fofa. Eu fiquei apaixonada. A mistura de cores não deixou nenhuma mancha e o mais legal, não dá nem pra explicar direito, é melhor mostrar, né? É que no começo, enquanto a gente tá pintando, dá aquela impressão que vai ficar tudo manchado, sabe? Mas depois, quando a tinta seca, ela senta, ela fica com aquele tom uniforme, entendeu? Você tem que passar muitas vezes a caneta por cima pra dar uma diferença de tonalidade. Fora que dava pra fazer aquele degradê usando a mesma caneta, sem precisar trocar de cor. Eu fiz isso na xícara, fiz isso no chocolate quente, como vocês podem ver aí, e ficou o efeito perfeito, certo? A caneta gel branca, ela só complementou pra dar aquele efeito de brilho, de espuma, entendeu? E como vocês conseguem ver aqui na imagem, ficou maravilhoso. Então pensa comigo, se eu já curti tanto o resultado com os marcadores de ponta fina, imagino o que vai ser com esses de ponta brush, né? Eu duvido que eu vá ficar desgostosa com o resultado final. Gente, teve outra coisa que fez toda a diferença naquele desenho que eu fiz no vídeo, né, da parte 3, que foi a caneta Blender, que é aquela caneta com o número 0 que vem no kit de 168 cores e vem nesse kit de 80 cores também. Ela serve basicamente para poder apagar manchas, inclusive ela me ajudou bastante. Deixa eu pegar o desenho aqui, peraí um pouquinho. Ó, pegar aqui. Então, teve horas que eu dei umas borradas, né? Principalmente com a caneta vermelha, que eu fiz umas cagadinhas aqui no desenho, né? Que saiu um pouco fora do limite da linha do desenho. E a Blender ajudou pra caramba a limpar essas manchas, né? A clarear. Fora que ela ajudou a fazer esses efeitos aqui no chocolate quente, tá vendo? Olha aqui, ficou muito legal esses efeitos aqui. Não é da tinta branca não, gente. É esses efeitos aqui de apagado. Estão vendo? E é bom lembrar que a caneta Blender, ela não serve pra fazer degradê ou pra misturar cores. Eu já tentei fazer com a caneta branca do kit de 168 e não deu muito certo. Ela serve basicamente pra apagar manchas, certo? Ela é uma caneta que ela é puro álcool. Deixa eu abrir aqui. Ela não tem nenhum pigmento dentro dela, ela é só álcool. E ela tem, a função dela é basicamente isso, apagar os errinhos, né, das manchas que a caneta faz, ou criar efeitos de luz se você quiser. Pode você dar uma clareada, ó. Eu posso fazer aqui mesmo, ó. Você passa a caneta... Passa assim e ela vai clarear. É só você esperar que o efeito aparece. Espera só um pouquinho. Eu vou aumentar a imagem no vídeo. Aí vocês vão ver que aos poucos a tinta vai clareando em volta. Tá vendo, ó? Passa aqui de novo. A tinta vai sumindo. Ela demora um pouquinho para aparecer o resultado, mas aparece. E aqui nesse desenho, ela fez toda a diferença. Ficou muito legal o efeito. Ó, vocês estão vendo que o clareamento aqui ficou bem mais nítido? Então, basicamente, é para isso que serve a caneta 0, tá? Ela serve para despigmentar. Ela não vai ajudar a criar degradês e nem vai ajudar a misturar cores. É basicamente para despigmentar, o que é muito útil se você quiser criar alguns efeitos de luz no seu desenho. Para isso aí, ela vai ser muito útil. Agora, para mistura de cores, infelizmente, não vai rolar, gente. É aprender a usar a caneta corretamente, né? Bom, agora vamos parar de churumelas, né, gente? E vamos logo testar esses marcadores aqui. Eu vou testar algumas cores desse kit de 80 com vocês e fazer algumas tentativas de efeito degradê, beleza? Até porque eu quero aplicar esses efeitos aqui no desenho que eu vou fazer hoje do Bobbie Goods, né, que eu vou colorir, que vai ser o do ursinho nadador. Finalmente eu vou colorir ele aqui com as canetas de ponta brush, mas eu quero treinar alguns efeitos aqui antes pra ver se vai dar certo, né? Pra esse teste, eu peguei aqui uma folha, aqui com gramatura 200, tá bom? Pra gente testar, eu vou puxar um dos marcadores aqui do estojo pra gente experimentar as cores e ver como a ponta brush se comporta no papel. Deixa eu escolher aqui uma cor, gente, peraí. Bom, deixa eu ver, eu vou pegar esse azul royal aqui, o Royal Blue, o 70. Que deve ser uma cor bem forte, imagino, né?
Vamos ver. É uma cor bem forte, gente. Olha, ela espalha no papel. Você vai passando assim, nossa. Realmente é uma experiência diferente do que de quando a gente faz com a ponta fina. Como eu disse, os marcadores da Wenshu de ponta fina, eles são bons. Mas aqui com a ponta brush é outra experiência. Tá vendo como ela espalha? Se quiser fazer assim um pouco mais com a pontinha, ó, de uma forma mais delicada, ele também vai de boa. Ai, muito bom. Deixa eu ver ele secar um pouco. Deixa secar um pouquinho que eu quero ver uma coisa. Bom, eu acho que já secou bastante. Olha, ele mancha bastante do outro lado. Nossa, gente, olha, ele atravessa a folha de boa, olha. Tá vendo que a tinta é bem forte? Ele secou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, tá vendo que ficou a marca, né? Porque esse aqui já secou. E esse aqui eu tô começando a pintar agora. Deixa eu esperar secar pra ver se vai ficar uma marca muito forte. Bom, ele secou aqui, né? Pelo menos eu acho que a maior parte. Parece que ele demora um pouquinho pra secar. E ficou marca assim, gente. Ó, vocês estão vendo aqui? Inclusive, eu achei engraçado. Eu vou comentar aqui com vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deu a impressão que deu uma sombreada. Parece que essa cor tá saindo por debaixo da outra. Sabe? Parece que é uma coisa que tá saindo por debaixo. Deu uma sombreadinha aqui que ficou mó esquisito. Deu um efeito de sombreamento. Eu achei que ficou isso, sabe? Ficou estranho. Porque tá vindo a cor desse lado que eu vim pintando aqui. Aí eu comecei a pintar aqui desse lado. Aí ficou essa mancha. Dá a impressão que ela tá saindo por baixo dessa daqui. Não sei se deu pra entender, se eu me fiz entender. Mas foi essa impressão que deu. Eu vou pegar um azul mais claro pra ver aqui. Por que eu tô testando azul, gente? Como eu vou pintar colorir o ursinho nadador, então eu tô testando tons de azul, né? Porque com certeza eu vou usar muito isso nesse desenho. Deixa eu testar esse azul aqui. Nossa, assim, eu tô gostando muito dessas canetas, assim, por causa... Ai, eu não sei explicar, mano. É que a cor, ela fica bem uniforme. Ela fica muito bonita. O jeito como ela espalha no papel, espalha de um jeito muito uniforme. E tipo assim, não é diferente das canetas à base de água que eu testei, que conforme você tá desenhando, fica manchado conforme, já fica com mancha. Mesmo você indo pintando direto assim, sem interromper, fica com mancha. Agora os marcadores à base de álcool não tem esse problema. É isso que eu tô gostando muito nesses marcadores. Mas agora eu vou esperar secar pra ver se com isso a mancha fica mais forte. Nossa, é muito bonita essas cores. Deixa eu testar, enquanto esse aqui testa, eu vou testar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar, vamos ver. Uma cor mais clarinha. Um amarelo. Deixa eu pegar um amarelo aqui, gente. Deixa eu ver. Ai, que bonito. Pra fazer um efeito dourado com isso aqui, hein? Fazer uma combinação. Nossa, olha, se eu conseguir fazer a combinação de efeito dourado com marcador, ah, gente, vai ser tudo. Vai ser tudo. Eu tô falando isso porque recentemente eu fiz o desenho do Milo de Escorpião, né? Que eu fiz uma combinação de lápis lá. Você sabendo combinar os lápis de cor, dá pra criar o efeito dourado, né? O efeito de metal e tudo mais. E esse amarelo aqui, ele fica perfeito. Você fazendo uma combinação com outros tons, dá pra fazer um efeito dourado. Eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso com marcador. Nossa, gente, se eu conseguir vai ser incrível. Mesmo combinando com lápis de cor. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu tô doida para experimentar isso. É uma cor bem vibrante, tá vendo? Um amarelo bem dourado, assim. Deixa eu ver, esse aqui já secou? Deixa eu continuar pintando. Fica manchado, gente. Quando você interrompe a pintura, espera secar e aí vem de novo pra tentar continuar, vai ficar a manchinha. Entendeu? Acho que isso aí é inevitável. Em alguns acho que vai ficar com um tom mais forte e outros tom mais fraco. Ó, tá vendo aqui? Já clareou bastante a mancha. Já ficou bem mais discreto, mas ainda assim dá pra ver a mancha. E aqui provavelmente vai ser a mesma coisa. E não duvido que com o amarelo também. Mesmo que ainda não tenha secado totalmente. Tá vendo? Dá a impressão que esse aqui vai ficar uma mancha muito escura, só que aí ele vai clarear. Aí vamos ver se a mancha aqui vai aparecer também. Ó, tá vendo? Os três já secaram por completo no papel. O amarelo ele deu uma boa clareada, mas ainda assim dá pra ver o risco aqui do momento em que eu continuei pintando, quando esse lado aqui já tava seco. Esse aqui ficou bem mais visível. Bem mais visível. E esse aqui, como eu disse, ficou o efeito estranho de sombreamento aqui. Ficou esquisito. Parece que tá vindo aqui e tá descendo. Ficou muito legal. Dá pra usar isso de alguma forma, vai saber, né? Deixa eu ver agora. Pera aí. Eu vou fazer uma segunda camada direto, passando por cima do risco. O que vai acontecer?
Tá vendo que fica bem mais forte, mas provavelmente vai clarear. Eu não falei qual era a cor que eu peguei aqui, gente. Esse aqui é a cor 66 Baby Blue. Então vamos esperar isso aqui secar e eu vou fazer com amarelo também. Passar por cima aqui. Pra ver o quanto que vai escurecer. Uma coisa que eu vou comentar aqui, né, que dá pra ver aqui que, bom, a ponta até agora, ela não deforma pelo que eu tô vendo, né. Ela continua pontudinha. Tem que ver daqui a um tempo, né, provavelmente, depois que eu usar mais vezes, fazer outros desenhos, se a ponta vai deformar, se vai desfiar aqui, tem que ver. Essas coisas assim eu ainda não tenho experiência com isso, né. Vamos esperar secar. Bom, a tinta secou por completo, e o que que deu pra eu ver aqui, gente, essa azul aqui, que tá tipo levemente turquesa, né? Um azul mais puxado pro turquesa. Ela cobriu razoavelmente aquele risco que tava aparecendo aqui. Se você prestar atenção, se a gente olha bem, ainda dá pra ver levemente o risquinho. Mas teve uma boa cobertura. A segunda cobertura, a segunda camada, ela ficou bem uniforme. O amarelo, ele cobriu por completo, certo? Ele cobriu bem e ficou um tom ainda mais forte de amarelo, bem bonito. E cobriu aquele risco que tava aqui. Eu já tinha aprendido em outros vídeos, né, que o segredo do marcador é que quando você começa a colorir com ele, você não pode interromper o risco, certo? E se for pra mudar de cor, tem que fazer isso rapidamente antes da primeira cor secar, pra ter uma boa transição de cor, né? É um dos segredos. E não pode ter uma diferença de cor tão grande entre um e outro. Se tem formas de fazer com cores bem opostas, né, tipo fazer com um azul e um amarelo, uma transição de cor de azul pra amarelo, bom, aí eu tenho que aprender bem o segredo, porque fica complicado, né? Até porque se a gente sabe que misturando azul com amarelo vai dar verde, então provavelmente a cor também vai aparecer no colorido, né? O que eu ia falar? Também leva a crer que as cores mais escuras, as manchas aparecem com mais facilidade. As cores mais claras, aí já dá pra cobrir, cobre melhor, quando você passa uma segunda camada. Bom, agora eu tenho que testar, né, uma transição de cores e um degradê pra ver como é que funciona. Vamos lá, eu vou tentar uma transição de cores, de cores não muito opostas, assim, muito diferentes, porque eu acho que não vai pegar bem, então não vai dar muito certo, pelo menos eu não tenho muita experiência. Então eu peguei esses dois marcadores aqui, o 121, que é o fluorescente coral red, e o 23, que é orange, laranja, né, basicamente. Então vamos fazer esse teste aqui, pra ver como é que funciona a transição de cores. Eu vou tentar aqui, vou começar com o 121, né, que é uma cor bem bonita. E agora eu vou... Nossa, uma diferença muito grande de cor, gente. Acho que não tem como fazer uma transição muito uniforme. Pelo que eu aprendi, o segredo é esse. É você passar uma segunda camada da primeira cor pra ter uma mistura. Olha, pera aí. Caramba! Vamos esperar secar pra ver o resultado. Bom, vamos lá, gente. A cor secou. O que eu analisei aqui, olha. Uma coisa que eu percebi. A cor 121, o 121, o fluorescente coral red, ele clareou bem mais do que o laranja. Clareou bem mais quando seca. Mas teve uma transição razoavelmente legal. Eu gostei dessa transição de cores, porque deu uma boa misturada. Vocês viram o que eu fiz, né? Primeiro, eu colori com o 121... Aí eu passei o laranja, né, na sequência. Aí eu tornei a passar o 121 por cima do laranja. E passei um pouquinho do laranja também pra misturar mais. Ou seja, fiz duas camadas de cada um misturando aqui bem no meio, onde tem a transição de cores. E teve uma mistura legal das tintas aqui enquanto tava úmido. Ou seja, teve uma transição legal de cores aqui, que eu gostei pra caramba. Muito legal. Eu gostei do resultado, gente. Assim, é questão de pegar mais experiência, pegar o jeito... Eu tô falando, olha, se eu pegar o jeito de desenhar com marcadores, galera, eu vou trazer cada desenho aqui, que misericórdia, viu? Vocês vão bater palmas, se Deus quiser. Mas eu curti pra caramba. Esses marcadores aqui misturaram muito legal. Gente, olha, vocês estão vendo que eu tô nessa empolgação, por quê? Porque eu já comprei os marcadores Touch, né? Que são, acho que é a marca de marcadores mais barata que você vai encontrar na Shopee. Eu comprei os de 80 cores que eu mostrei no vídeo número 3, né, na parte 3. E eles não têm uma mistura muito boa. Eu tentei fazer a mistura com eles e não deu muito certo, gente. Não deu muito certo, eu não curti. Eles mancham muito, sabe? Agora com esses aqui da Wenshu, foi outra experiência. Outra experiência e eu curti demais esse resultado. Nossa. Agora vamos ver um degradê, né, pra ver como é que fica.
Bom, pra fazer o degradê, eu vou usar outro tom de azul. Como eu disse, já que eu vou pintar o ursinho nadador, eu quero testar os degradês de azul pra ver como é que vai ficar, né? Porque eu vou ter que fazer toda aquela coisa do fundo do mar, né? Pintar o fundo do mar. Então eu quero usar tons de azul. O que que eu vou usar? Eu vou usar o Royal Blue, número 70, que eu usei aqui, né? Vocês estão vendo que esse tom de azul bem escuro mesmo. E o número 76, o Sky Blue. Pra ver como é que fica a transição de azul pra azul, né? De um azul escuro pra um azul mais claro. Então vamos ver, gente. Eu vou começar com um azul mais escuro mesmo. Vamos lá. É aquela coisa que eu já aprendi de não esperar a tinta secar muito pra fazer a transição de cores, porque pode dar problema, né? Nossa, parece até que essa cor clara passou por cima. Olha. Deixa eu ver aqui. Não tá dando bom, não. Ou eu que não tô fazendo direito, gente. Eu tô vendo aqui que não teve uma boa transição. Deixa eu fazer de um outro jeito. A questão é que o negócio aqui é experimentar. Eu vou começar com mais claro, pra ver o que eu tô fazendo de errado. Vocês viram que aqui no começo parecia que tava dando certo, aí depois eu fiz a cagada de passar o azul escuro de novo. Ou foi o azul claro que ajudou a misturar e dar a transição do azul escuro pro azul claro. Ah, entendi. Ó, gente, peguei a manha. O azul claro, ele ajuda a fazer a transição. Agora, se eu passar de novo o azul escuro aqui por cima, vai dar ruim. Vai dar merda. Não vai dar certo. Agora, desse jeito aqui, como eu fiz, ficou uma transição razoavelmente boa. É questão de saber fazer melhor, né? Combinar melhor. Talvez eu devesse passar uma terceira cor de azul, assim, mediana, pra fazer uma transição mais suave. É porque aqui eu não tô encontrando nenhum tom. Deixa eu ver. Tem o 70 e tem o 74. Só que eles não tem muita diferença entre um e outro, tá vendo? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, tem o 70 que foi o que eu usei aqui. E tem o 74. Só que não tem muita diferença entre um e outro. E o 72 também é basicamente igual. Mas eu vou tentar. Vamos ver, gente. Deixa eu pegar aqui. Cadê o 70? Cadê o 72? Não, 74. 74 tá aqui. Vamos ver. Eu vou começar pelo azul claro, porque pelo visto tem que começar pela cor mais clara mesmo. Pra ter uma boa transição. Vamos ver, gente. Agora eu vou passar o 74, que é o... Depois eu leio, pra não secar a tinta. Não tem uma diferença de cores muito legal, sabe? Do outro, do azul 70. Deixa eu passar aqui o azul claro, pra ajudar a puxar a cor. Pelo que eu tô vendo aqui é questão de pegar o jeito mesmo. Agora deixa eu pegar o azul 70. Ele realmente é mais escuro que o 74. Do 70 pro 74 teve uma boa transição de cores. O que não teve foi do 74 pro 76, porque a cor é muito forte mesmo. Ela é muito mais... A diferença de cores é muito grande. Deixa eu tentar suavizar aqui a transição. Não foi tão bom assim, mas... Teria que ver com... Se tivesse... É porque não tem um azul que media esses dois aqui, gente. Tem 3 tons de azul que são muito parecidos... Então não tem uma boa. Mas assim, vocês estão vendo que a transição do 70 pro 74 teve uma boa transição, ó, tá vendo? Tem que esperar secar pra ver. Então, gente, olha, o teste que eu fiz aqui com os tons de azul, ele já secou. E pelo que eu vi, a transição ficou mais ou menos. Vamos dizer assim, né? A transição do 70 pro 74 até que ficou bem legal. Mas... por quê? Infelizmente as duas cores elas são muito parecidas, né? Então não dá pra ver uma grande diferença na mudança de tom de uma pra outra, certo? Agora, o 74 pro 76, a mudança de cor ela ficou bem evidente e ficou razoavelmente bom. Não ficou 100% ruim, mas também não ficou 100% bom. Ficaram algumas manchinhas aqui no meio, mas eu acho que esse efeito daria sim pra aproveitar em alguns desenhos, dá pra utilizar esse resultado. Aqui nessa outra tentativa, essa aqui, gente. Deixa eu virar o papel assim. Bom, aqui nessa outra tentativa, eu achei que a transição ficou um pouco melhor entre os 74 e 76. Mas ainda assim dá pra ver que as tintas não se misturaram perfeitamente, né? Fica aquela questão. Ou sou eu que preciso praticar mais, ou realmente eu tô tentando fazer o impossível, né? Vai saber. É como eu disse antes, seria maravilhoso se tivesse um tom mediano
entre os 74 e 76. Só que nesse kit de 80 não veio, certo? Talvez tenha no kit de 48 ou talvez, né, venha a ter no kit de 120, vai saber, né? O que tá me dando aí uma tentação ainda maior de comprar esses outros kits de marcadores da Wenshu, meu Deus. Mas eu tenho que me segurar, como eu disse, é tudo questão de prática, né? Porque como eu disse, olha, gente, veio esses 3 azuis aqui que são super parecidos, certo? Desnecessário colocar tanto azul parecido no mesmo kit. Eu acho que podia ter variado aí os tons de azul, ou talvez, sei lá. De verde a gente sempre vê que vem um monte, né? Olha o tanto de tom de verde que vem. Se bem que também veio tons de verde muito parecidos aqui nesse kit de 80, que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ó, 52, 53, 55, praticamente iguais também. E veio esses 3 tons de azuis aqui, de 3 tons de azuis super parecidos. Mas é isso. Como eu disse, em relação a degradê, pra algumas coisas vai ter tudo questão de prática mesmo. Então é isso, né, gente? Mas eu curti mais ou menos assim essa mistura de cores. Bom, gente, eu acho que com esses testes básicos aqui, já dá pra mostrar que os marcadores da Wenshu, de ponta brush, eles são de qualidade. São bons marcadores e vale a pena o investimento. Pra quem tá começando e quiser uma coisa mais modesta, começa pelo kit de 48, que é mais barato. Acho que já vai atender super bem as necessidades, né, de quem quer praticar primeiro, certo? Pegar o jeito antes de partir para um kit maior. É que eu, gente, geralmente eu sou mais exagerada em tudo. Quando se trata de material de desenho, nossa, às vezes eu perco a linha, sabe? Porque se bobeasse, tipo assim, ainda bem que não tinha o kit de 120, de 120 disponível já. Porque se bobeasse eu já ia querer comprar esse mesmo, sabe? Eu ia deixar o de 80 de lado e já partir pro kit de 120. Porque, afinal de contas, eu comprei o kit de 168 cores de ponta redonda, né? Então, eu não ia querer fazer menos com os de ponta brush da Wenshu. Se o valor tivesse mais acessível, pois é. Mas vamos lá. Agora que eu já fiz esses testes básicos de camadas, transição de cores, degradê, chegou a hora do teste final. Colorir o desenho do ursinho nadador. Eu não vou me prolongar mais, né? Como sempre, eu acabo me prolongando um pouco, né? O vídeo, ele tá ficando mais extenso do que deveria. Mas, gente, assim, me desculpa se eu falo demais, tá? Mas se é pra fazer um teste de marcadores, eu preciso ser bem específica. Eu tenho que detalhar bem o que eu achei, ser sincera sobre os resultados e não ficar inventando coisas ou cortando o caminho pra ir logo pros finalmente. Eu não acho isso legal. Se é pra testar, é pra ser detalhista nesse caso, beleza? Até porque eu tô aqui recomendando um material pra vocês. Eu tô dizendo que os marcadores da Wenshu... Tá aqui, ó, os marcadores da Wenshu. Eu tô dizendo pra vocês que eles são bons, que eu tô gostando desse material. E se eu tô recomendando, eu tenho que fazer um teste satisfatório. Vocês concordam? Pois é. Quem gosta desse estilo vai assistir até o final e vai me dizer o que pensa. Eu já recebi retornos muito bons aqui com os outros vídeos da saga testando marcadores que eu gravei e eu tô muito feliz com isso. Pode parecer pouco pra alguns, mas pra mim significa muito. E se Deus quiser, o canal vai crescer ainda mais com isso. Eu vou tentar não enrolar mais, tá bom? Mas, gente, assim, eu vou passar pra pintura aqui do desenho, mas, gente, é uma coisa muito fofa, né? Porque eu gostei muito dessa imagem, porque só de olhar pra ela, sabe o que me dá vontade? De começar a cantar. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Pra quem não conhece essa música, não tá reconhecendo, eu imagino que a maioria vai reconhecer, né? É a trilha sonora da Pequena Sereia, é uma das minhas trilhas sonoras favoritas, assim, de desenho da Disney, eu gosto dela até hoje, eu sei a letra inteira, certo? Então, assim, eu curti muito esse desenho justamente porque me lembrou muito o desenho da Pequena Sereia, por isso que eu decidi colorir ele e vou adorar usar aqui os marcadores de ponta brush pra fazer esse colorido. Pode até não ficar uma obra de arte do outro mundo, né? Mas com certeza vai ser um resultado muito legal, eu tenho certeza disso. Ah, só uma coisa, gente. Antes de começar a colorir o desenho de hoje, então, eu acho que tá dando pra reparar que tem umas manchinhas aqui no papel, né? Bom, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tava naquela vibe de empolgação de pintar com os marcadores de ponta redonda, né? Que eu comprei, o de 168 cores. Logo depois que eu fiz o desenho do ursinho na caneca de chocolate quente, né? E queria colorir mais. Acabei escolhendo esse desenho aqui, que fica bem na frente do ursinho nadador. Aqui, ó. Que é o desenho dessa rena fofa aqui tostando marshmallow na fogueira. Pois é, só que eu não curti muito. Pra começar, não curti muito o resultado, né? Principalmente essa fogueira que ficou aqui estranha pra caramba. Eu não achei que ficou legal. Como eu disse pra vocês, repetindo, eu ainda preciso melhorar muito e aprender a lidar com marcadores, certo? E pra terminar de ferrar tudo, eu esqueci de colocar a folha de acetato aqui atrás. Resultado, acabou manchando um pouquinho o desenho do ursinho nadador, né? Mas assim, eu usei a caneta Blender pra apagar as manchinhas, né? Eu passei ela aqui e ajudou a reduzir bastante. Felizmente clareou bastante. Mas acontece, né, gente? Então, aqui, ó, dessa vez eu não fiz besteira. Eu já coloquei a folha de acetato aqui atrás, né? Pra não repetir a besteira, certo?
Ah, eu só vou compartilhar uma outra curiosidade aqui com vocês. Então, bem na hora que eu tava colorindo essa rena, eu tava assistindo a segunda temporada do live action do One Piece, justamente no episódio de estreia do Chopper. Gente, eu me apaixonei pelo Chopper assim que ele apareceu em tela. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Aí eu olhei pro desenho e percebi, caramba, eu tô colorindo uma rena. É o Chopper! E por causa disso, eu acabei colorindo o narizinho dele de azul. O narizinho da rena de azul. Porque é a cor do nariz do Chopper, né? Eu tô oficialmente obcecada pelo Chopper. Pra mim é o melhor personagem do One Piece e com certeza eu ainda vou desenhar ele aqui no canal. Podem cobrar, beleza? Mas vamos lá, chega de enrolar. Agora eu vou colorir o ursinho nadador. E por favor, torçam pra mim pra eu não fazer a mesma cagadinha que eu fiz aqui no desenho da Rena Chopper. Coloquei a proteção aqui atrás, né? Então agora, gente, bora colorir. Então, gente, durante o processo de colorir o desenho, acabou que eu não utilizei aqueles tons de azul do teste pra fazer o fundo do mar. Eu resolvi me jogar mais nos tons turquesa e verde água. E galera, eu fiquei chocada e bem surpresa com o resultado. Uma coisa muito legal que eu percebi no meio do processo é que são as cores mais claras dos marcadores que ajudam a diluir as cores mais escuras, quando a gente quer criar o efeito degradê. E isso me salvou bastante e eu gostei pra caramba do resultado final do fundo do mar. Eu achei que ficou lindo. Já colorir os detalhes menores, como as tartaruguinhas, os peixes e as algas, foi a parte mais fácil de fazer e foi muito legal trabalhar com uma mistura de cores nesses detalhes. Mas claro que eu fiz algumas cagadas pelo caminho, gente, eu já vou mostrar pra vocês quais foram. Gente, eu mencionei com vocês, né, que um dos motivos de ter escolhido esse desenho aqui pra colorir foi porque ele me lembrou muito o filme A Pequena Sereia, que é praticamente o meu filme favorito da Disney, certo? Então acho que na hora de colorir o ursinho, pra fazer uma referência a Ariel, eu colori os pés de pato dele de um tom esverdeado, né, assim como a cauda da Ariel, e o óculos de mergulhador dele de vermelho. Bom, uma referência aí ao cabelo ruivo da Ariel, né? Pois é, teve momentos em que a tinta borrou pra caramba e não dá nem pra esconder no desenho como eu consegui fazer com o desenho do ursinho no chocolate quente. Teve um cantinho que espalhou tanto que nem a caneta gel branca conseguiu salvar por cima. E ficou borrado mesmo, né? Acabou dando ruim, paciência. Mas ó, o processo em si foi divertido demais e eu curti cada minuto. Como eu falei antes, essas canetas com ponta brush são especiais. Você consegue fazer os detalhes muito mais caprichados e misturar as cores de um jeito que o marcador de ponta redonda não permite fazer. Bom, o meu foco realmente é pegar o jeito de trabalhar com esses marcadores, aprender a dosar a mão e não borrar tanto as linhas. Dessa vez ficou bem borrado mesmo em algumas partes, mas paciência, né, gente? Faz parte do aprendizado e o importante é evoluir, até porque eu desejo usar esses marcadores nos meus outros desenhos, que eu também pretendo mostrar aqui no canal. Bom, mas agora vamos terminar, curtam aí o resto do colorido pra gente conversar no final, beleza? Bom, e tá aqui, gente, desenho finalizado. Galera, assim, eu gostei pra caramba do resultado. De todos os desenhos que eu colori do Bob Goods até agora, com certeza esse aqui foi o que eu mais gostei. Eu tô muito feliz. Gente, olha esse fundo do mar, como é que ficou. A coisa mais linda, eu adorei, adorei mesmo. Bom, como eu comentei com vocês durante o processo da pintura, as cores mais claras realmente ajudam a diluir as cores mais escuras. Tá vendo? Eu percebi isso enquanto eu tava fazendo o degradê, certo? E salva muito na hora de criar esse efeito degradê. É só pegar o jeito da coisa, que o processo funciona e fica muito bonito. Olhem aqui, por exemplo, nos recifes de corais, né? Eu acabei utilizando aqueles tons de azul do mesmo teste que eu fiz lá na folha de papel. E eu achei também que o degradê ficou lindo demais, certo? Só que, como eu falei pra vocês também, infelizmente borrou bastante. Aqui no canto, gente, olha, eu tentei usar a caneta gel branca, também tentei usar o blender, mas a tinta azul ela é muito forte e o blender só ajudou a espalhar ainda mais e fez mais meleca ainda, né? Não teve jeito. Mas mesmo assim, eu adorei o resultado final dessa mistura de cores aqui, ficou muito bonito, né? Quando a gente pensa em fundo do mar, a gente imagina aquele festival de cores vivas que vê nas fotos da internet, né, ou na televisão, com recifes de corais e peixes exóticos. Eu procurei trazer exatamente essa energia alegre e colorida aqui pra esse desenho. E olha, o resultado final ficou isso aqui que vocês estão vendo, que ficou a coisa mais fofa do mundo. Ficou muito legal. Curti pra caramba, lembrou realmente o filme A Pequena Sereia, adorei.
Bom, mas como nem tudo são flores, né, gente? Teve algumas coisas que eu percebi com relação aos marcadores Wenshu durante o processo de pintura que eu não notei durante o teste. Quer dizer, eu notei e não notei. Eu vou explicar rapidinho pra não me prolongar mais, não ficar me enrolando. Pois é, deixa eu pegar aqui o gabarito. Uma coisa que eu notei foi a falta de algumas cores que poderiam ter sido incluídas no kit de 80 se não tivessem tantas cores repetidas, que inclusive foi o que eu mencionei pra vocês aqui durante o teste, né? Que tem muita cor parecida. Por exemplo, eu senti falta de um tom de roxo mais claro, certo? Tem esses dois tons de roxo aqui que são super parecidos. Entendeu? Eu senti falta de um tom de roxo puxado mais pro lilás, um tom um pouco mais claro. Tem esse 83 aqui que também é muito escuro, podia ser um tom mais claro do que esse aqui. Eu senti falta disso, assim como no caso eu senti falta de um tom azul mais mediano, mais claro do que esses três tons parecidos aqui de azuis, né? O 70, o 72 e o 74. Pois é, eu acho que faria toda a diferença no kit. Mas é como eu disse, eu não tô nem um pouco arrependida de ter comprado esse kit da Wenshu. Eu curti pra caramba esse material, ele é maravilhoso e não deixa aquelas manchas feias que acontecem com os marcadores touch, como quando você tá colorindo, sabe? Você vai colorindo assim e deixa mancha. E com os marcadores da Wenshu não tem esse problema. O resultado final na folha, ele é muito diferente. O da Wenshu é muito superior, certo? Daí isso aí fica evidente conforme você vai usando. Eu só senti mesmo falta de uma variação de cores mais inteligente aqui nesse kit de 80. Ficou fazendo falta esse lilás mais claro, um azul mais mediano e talvez umas outras cores aqui que eu ainda não notei. Talvez vá notar quando for colorir outros desenhos. Mas vamos ver, né, gente? Como eu disse, eu ainda não desisti de comprar o kit de 48 e com certeza uma hora eu vou trazer o kit de 120 aqui no canal. Pode não ser agora, que eu não posso mais abusar, né? Ou pode não ser amanhã. Mas uma hora, quando vocês menos esperarem, eu tô aqui com o kit de 120. Então é isso, gente. Olha, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. E se quiserem dar ideias pra vídeos, pra mais assuntos, materiais, falar de outros materiais, eu tô super aberta a sugestões. Mas tem que botar nos comentários, né, gente? Afinal de contas, eu não sou adivinha. Então, postem aqui o que vocês acharam e se gostaria que eu trouxesse outros assuntos aqui pro canal, certo? Eu já tô planejando novos vídeos com outros desenhos que eu quero fazer pra mostrar aqui a minha arte pra vocês. Eu já tenho vários projetos agendados e já tô começando a produzir alguns. E repetindo o que eu falei lá no primeiro vídeo da saga dos marcadores, né? Bobbie Goods não vai ser prioridade eterna no canal, tá bom? Com certeza, quando eu quiser testar materiais novos, ele vai estar na pauta, provavelmente, né? Dependendo do material, claro. Mas o meu objetivo maior aqui é mostrar a minha arte pra vocês. E se eu puder ensinar, passar dicas e tudo mais, né? O que eu puder contribuir, vai ser ainda melhor, eu vou adorar fazer isso, tá bom? Então eu deixo um grande abraço pra cada um de vocês. Muito obrigada pra quem conseguiu assistir até aqui. Eu deixo um grande beijo aí no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!